Começou o ano, Felipe. Começou. Começou o ano. Eu imaginava que ia começar com um nível de futebol, porque eu não me. Obviamente, não parei pra ver só o jogo do meu time. Vi vários jogos esse final de semana, sábado e domingo, e assim, cara, nível Deprimente, né? deprimente de primeira rodada. Ai, mas é só a primeira rodada. Meu irmão, o futebol brasileiro começou em janeiro. Já era pra esses times já estarem voando. E assim, jogos burocráticos, jogos mambembe. Ninguém dribla no Bicho campeonato. do céu, que primeira rodada fraca, que nível fraco, que campeonato fraco. Na boa, eu não vi todos os Muito. jogos. Eu não vi Juventude e Vitória, eu não vi Cruzeiro e Mirassol, eu não vi Fluminense, Fortaleza e Fluminense. Eu não vi o Corinthians, eu tava em live pós-jogo do Santos. Corinthians eu vi. Corinthians você viu, você pode comentar daqui a pouco. Eu Eu vi. não vi. Que mais que eu não vi, mano? Eu não vi o jogo do São Paulo, eu vi os 20 minutos finais do jogo do São Paulo com o Sport, mas eu fiquei. Nossa, São Paulo foi Eu assustador, cara. fiquei entretido com o Atlético Mineiro, com o Grêmio Atlético Mineiro, que foi um jogo até ok. Os dois melhorzinhos jogos que eu vi foram a Grêmio Atlético Mineiro e Palmeiras e Botafogo, assim. Que não foram nada demais também. Jogos assim, nada demais, mas foram os jogos Palmeiras e melhorzinhos. Botafogo me deu mais uns 8 cabelos brancos, talvez. Nossa, cara, vamos falar bastante disso, mas qual que é a sua, qual que é a sua avaliação nessa primeira rodada? Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, Grande bom dia a Major. todos. Bom dia, valeu, faixa, tamo junto. Cara, a avaliação da primeira rodada a primeira rodada de Campeonato Brasileiro é sempre ela fica sempre um gostinho de que não vai ser isso ao longo da temporada. Eu imagino que Flamengo vai evoluir, eu imagino que o próprio Internacional vai evoluir. Espero que o próprio Palmeiras evolua também. O Botafogo me surpreendeu positivamente. Eu esperava menos, até por conta do Renato Paiva não ser um cara tão condecorado, não ser um cara que era o técnico dos sonhos para substituir o Arthur Jorge. Eu achei o Botafogo um time extremamente organizado, sabia o que fazia com a bola dentro de campo. E foi melhor que o Palmeiras no Allianz Parque, merecia até vencer, embora a bola do jogo tenha caído nos pés do Flaco Lopes, Flaco Lopes. E perdeu o gol que daria a vitória talvez ali pro Palmeiras. Mas a avaliação da primeira rodada é mais ou menos isso, cara, que você falou também. É muito burocrático, assim. Se fosse pra resumir em uma palavra, era burocrático. Acho que todos os times, alguns até tiveram tempos razoáveis pra treinar e apresentaram muito pouco, assim, né? Casos do próprio Cruzeiro que venceu, mas não convenceu tanto a sua própria torcida. Tanto que o Cássio saiu dando entrevista alfinetando a imprensa novamente, falando que querem criar clima lá dentro, etc, Você viu etc. os números desse jogo? Eu vi Sim, depois, cara. Meu amigo do sim, céu. sim. A O gente, a gente tava Mirassol, vendo no bar o, lá, Mira- o pô. Mirassol teve 16 finalizações a 8. O Sim, Cruzeiro teve 8 finalizações certas a 2. As duas únicas do Cruzeiro foram os gols. Mais exato. uma atuação, você vai olhar assim, menos posse de bola em casa contra o Mirassol, velho. Cássio Cê- pegou pênalti. Cara, você vê os números assim, são assustadores. Eu não vi o jogo, mas pelos números, eu sei que eles não são frios, mas Sim, pelos números, o Cruzeiro mais uma partida que não jogou nada. exatamente. E é um time que fica a expectativa de que possa evoluir nas mãos do novo treinador, enfim, com o elenco que montou. Mas é isso, cara. Achei uma primeira rodada bem da burocrática. Alguns destaques negativos. O São Paulo em casa contra o Sport precisou de um pênalti. Mandrake, hein, São Paulo? Mandrake esse pênalti aí, hein? Que coisa ridícula esse pênalti. Não, estamos kits agora, hein? Reclamaram do Vitor Roque e ganharam um pênalti em casa absolutamente bizarro marcado pela arbitragem. A diferença é que no Allianz o Veiga fez e no Morumbi o Caleri jogou a bola quase aqui na minha casa, enfim. Mas de resumo é isso, cara. De resumo é isso. É uma primeira rodada que eu esperava mais de Flamengo, eu esperava mais. A gente sempre espera, né? Tá jogando em casa. Eu esperava mais do próprio Palmeiras. O Corinthians jogou fora de casa, jogou com um time praticamente reserva. Só com o Yuri Alberto de titular ali no primeiro tempo. E ainda assim endureceu o jogo contra um Bahia
interessante do Rogério Ceni, que jogou muito bem. Teve o Everton Ribeiro expulso aos 6 do segundo tempo. E, e mesmo assim continua atacando, aquele estilo Rogério Ceni de ser. E o Corinthians acabou empatando ali no final com o gol do Hector Hernandes, mas jogou com um time todo reserva, vem de um desgaste emocional muito grande por conta da conquista do Paulistão em cima do Palmeiras na quinta-feira. É compreensível. O Santos tomou a virada do Vasco, né? A gente pode falar mais um pouco aí pra frente. Esse jogo eu não consegui assistir, estava ocupado no momento. Não consegui assistir, mas é isso, cara. É isso. Uma primeira rodada que deixa a desejar. Um jogo que me frustrou um pouco, que a gente até tava assistindo junto ali o final do segundo tempo, foi Flamengo e Inter, né, cara? A gente esperava um jogo mais aberto, dos dois times indo pra cima, dos dois times trocando. E foi um jogo bem do burocrático, muito passo pra trás, muito lento na transição, enfim, foi uma primeira rodada que eu esperava mais futebol, mas é a primeira rodada. Teremos 12 até a pausa para o Super Mundial, intercalando com Libertadores e Copa do Brasil. Então a tendência é que os times peguem mais ritmo, engrenem aí para o restante dessa mini temporada. E com um hiato de um mês, todo mundo vai voltar bem, né? Depois do Mundial. Essa é a tendência. Cara, olha, um dos times que eu achei que melhor jogou perdeu, que foi o Atlético Mineiro contra o Grêmio. Amassou o Grêmio no primeiro tempo, perdeu muito gol. Mas é isso, o Flamengo eu achei um futebol burocrático. Eu sei que o Flamengo tá sem suas 3 referências técnicas, né? Que foram Gerson, Arrascaeta e o Pedro. Fazem uma falta brutal para esse time. Mas, cara, ainda assim eu esperava mais. O Inter acho que fez o jogo dele, fora de casa contra o Flamengo, tá bom, conseguiu um empate e é isso. Poderia ter até vencido. Tomou um gol de bola parada. E é mais uma rodada com uma bola aérea, bola parada define, né, velho? Impressionante. Você teve dois lances nessa primeira rodada que saltaram os olhos. Um que foi erros de saída de bola. O gol do Grêmio, o segundo gol do Grêmio é um erro de saída de bola do Lianco. O gol do Santos é um erro de saída de bola. Eu esqueci o nome do jogador ali que saiu jogando errado pelo Vasco. E, cara, muitos gols de bola por cima, velho. É impressionante. O Santos tomou 2, o Inter tomou um gol de escanteio ali que não foi por cima, foi um chute que depois pegaram o rebote, mas é muito gol de bola. Foi o Paulinho aqui, lembram aqui. Então, assim, é impressionante como que tem... quando você tem uma boa saída de bola bem treinada e uma bola aérea defensiva, você já tem meio caminho andado para fazer parte da parte de cima da tabela do campeonato, assim. Porque Sim. O que sai de gol assim, bicho, é inacreditável. Cara, eu sinto que cada vez mais o nosso futebol aqui no Brasil tá físico e rápido. Assim, os jogos foram intensos, assim, os jogos que eu assisti, eu achei muita intensidade. Assim, Bahia e Corinthians foi um ritmo... Não vi. Um ritmo legal, cara. Foi um ritmo legal. Palmeiras e Botafogo também. Embora o gramado estivesse horroroso, a bola rolou. Muito intenso também. Só que, cara, eu tava até vendo o programa ontem lá do Sport TV, o novo programa com o Rizek, o Denilson, Felipe Melo, o Eric Faria, a Aline Calandrini. Bem legal o programa, gostei. E eles estavam falando, pô, vocês não sentem que falta drible? Os jogadores não têm personalidade, cara, de pegar uma bola e tentar um drible, ir pra cima, fazer uma tabela, uma jogada diferente. Praticamente quase, se você for olhar assim, quase todo mundo joga igual, velho. Bolinha no ponta, cruzamento na área. Bolinha no ponta, cruzamento na área. Ninguém chuta de fora da área, ninguém arrisca uma jogada, assim. É um jogo que reflete, acho que muito bem a fase que o futebol brasileiro tá passando. E aí a gente tem como exemplo a seleção brasileira, assim, porque cara, é um bando de burocratas da bola, assim, jogando, assim. Tem poucos que tentam um drible. Ontem eles estavam até enaltecendo um drible que o Estevão deu no Alexander Barbosa, deixou ele no chão. Um drible que o Thales Magno deu também no jogo do Corinthians, deu uma caneta, assim, humilhante no jogador do Bahia. Mas muito pouco, assim. Muito pouco. Cara, o que tinha ontem de gente na live do Vem pro Peixão pedindo Dorival Júnior me assustou, cara. Ontem eu tretei com umas 200 pessoas. Cara, me assustou, velho. Que isso, cara.
Os caras parece que não viram a seleção brasileira jogar, um catado, Não. um negócio assim, sem meio de campo, sem ideias. Os caras não viram os vídeos lá dos caras que falam de tática. Caio Capita lá. Ou daquele outro cara que faz vídeo aqui pro YouTube, mano, o vídeo dele falando dessa parte tática foi muito bem também. O japonesinho? O japonesinho, muito bom, Sim, cara. esse cara é muito bom, cara. Como é o nome do canal dele, velho? Eu não lembro, esqueci o velho. nome do canal dele. Deixa eu ver se eu Recomenda aí acho que aqui. vale a pena. Porra, mas Eu assisto sempre. você vê isso, você pensa assim, cara, não tem condição de alguém defender Dorival no seu time, cara. É inacreditável, velho. Inacreditável. Entendeu? Não, e tem outro tubarão aí na praça, hein? Que é o Mano Menezes, cara. Nossa senhora. Meu irmão. Categoria Canal. Categoria Canal, sigam lá. Quem vê isso aí pedir Dorival Júnior, assim, é por pura memória afetiva. Pura memória afetiva. Porque não tem condição nenhuma, cara. Não tem condição nenhuma, velho. Então, na moral, assim, tem o Sampaoli aí, velho. Traz atrás o Careca e foda-se. É isso que eu falo, mano. Foda-se. Foda-se. É isso aí. Cara, e eu já sexta-feira falei aqui, não, o Abel tem que ficar, o Abel tem que terminar o trabalho. Não, sou a favor dele cumprir o contrato. Cara, depois de ontem, e principalmente depois da coletiva nojenta, mais uma coletiva nojenta que o senhor Abel Ferreira deu e foi jantado pelo repórter Pedro Marques da Jovem Pan numa pergunta simples e direta. Abel, falta repertório pro seu time, porque seu time sempre cruza muita bola na área sem efetividade. Caralho, assim, Mano, parabéns, Pedro, obrigado. Até elogiei ele lá no Twitter, representou o sentimento Mas aí do quando que o o Abel, torcedor do quando o Abel fez uma pergunta pra ele, mas o gol saiu como? A chance dos flacos saiu como? Ele cruzamento. Pô, que cruzamento? O zagueiro lançou o Flaco Lopes direto. Aí ele vacilou. Foi um pelo amor de Deus. Pô, que é isso? O cara vai questionar o cara. Aí o técnico faz uma pergunta. O cara não sabe como saiu o lance principal do Palmeiras. Tá? Assim, aí eu já não consigo elogiar o repórter, que aí o cara se mostra despreparado, velho. Despreparado, mano. A pergunta foi boa, mas aí ele toma uma pergunta e responde errado, assim. Não viu o jogo. Aí o técnico fala, mano, olha o nível do cara. O cara tá questionando, mas o cara não sabe nem como foi, como eu cheguei no meu... Aí, a cara do Abel, o quê? Cruzamento? O quê? Ele perguntou 3 vezes, assim, aí o cara... Acho que alguém ajudou ele, assim, tá ligado? Ele, não, lança... porra, irmão, não dá, velho. Assim, o nível da imprensa, velho, geral, fraquíssimo nas coletivas. Sim, ontem, Santos e Vasco só tinha um repórter. O Felipe Camargo de olho no peixe. É impressionante como ninguém cobre o Santos fora de casa. Ninguém cobre. De olho no peixe foi o único. Mas e a TV? Entrevista 5 minutos. 3 perguntas do mesmo repórter. Não tinha um segundo repórter. Não tinha Globo. Não tinha Record. Não tinha ninguém na entrevista do Caixinha. A não ser o Felipe Camargo do De Olho do Peixe. É uma vergonha o que fazem com o Santos fora de casa. É uma vergonha. O Santos não leva nenhuma imprensa, nenhum canal leva a imprensa pra cobrir o Santos fora de casa. Se o Neymar tivesse jogado ontem, tava lá, ó, 30 cara. 30 cara. Tava lá, velho. É isso aí, cara. É impressionante o que eles fazem com o Santos, cara. É impressionante, velho. O nível da imprensa brasileira tá um lixo completo, cara. É verdade também. Reflete o nível do nosso futebol. Verdade, concordo. Isso eu concordo. Só complementando do repórter da Jovem Pan, ele pode não ter falado que foi um lançamento, de fato. Um belo passe do Bruno Fux, que inclusive entrou muito bem ontem. Mas assim, a pergunta dele no geral, no contexto, explicitou o que a gente fala há muito tempo. Pelo menos eu falo aqui, falava nos 4 grandes, do trabalho do Abel Ferreira, que não existe. Não existe. O Palmeiras hoje joga parecido com o que o Palmeiras do Luxemburgo jogava antes do próprio Abel chegar em 2020. Assim, é um amontoado de jogadores. Aceito de volta, tá? O quê? Vou buscar no aeroporto. Vou buscar no aeroporto. Luxa, enfim, tenho ressalvas. O que eu vi nesse último trabalho dele no Palmeiras era esse nível de futebol aí. Deprimente, assim, um futebol que você sabe que não vai sair nada, um time que não finaliza, um time que não sabe o que fazer com a bola, um time desorganizado dentro de campo. Enfim, vamos mudar. Eu vou dar um pouco de tempo, eu quero ver um pouco mais para ver quando todos os reforços estiverem em campo, mas a impressão que já me dá é que, cara,
a torcida vai começar a massacrar o Vitor Roque, vai começar a massacrar alguns jogadores que chegaram aí, porque os caras estão sendo utilizados dentro de um esquema engessado, não tem nada diferente, não tem uma tentativa de fazer algo diferente pra potencializar a característica do jogador, sabe? É, tipo, você chegou, você vai jogar no meu esquema é esse, foda-se, tá ligado? É isso que o Palmeiras é hoje, assim, então é complicado, cara. E ainda aguentar essa arrogância do Abel aí, bizarra na coletiva, de querer ensinar o torcedor do Palmeiras a torcer. Mas aí, Felipe, É uma empáfia, é um negócio difícil de engolir, cara. E que já não existe mais tanto a seita abelística, cara. Não existe mais, cara. Todo mundo já tá virando a cara, já tá. Pô, cara, talvez seja o momento certo de encerrar esse ciclo aí, cara. Já é cara, uma coisa que tá no horizonte, assim. mas